Quem começa a trabalhar com criptomoedas, seja fazendo trade, seja com DeFi, seja com NFT, em algum momento essa pessoa se depara com a necessidade de comprar uma hardware wallet. E como são muitas opções no mercado, começa a ficar com dúvida, né? Qual eu devo comprar? Muita gente empaca nessa hora aqui, fica com medo de errar e fica postergando ali a decisão pela compra até que acontece o pior, né? A pessoa é hackeada, perde uma das contas, perde dinheiro e aí ela tem que contar uma história triste e tem que correr para comprar uma hardware wallet. Nesse vídeo aqui eu vou tentar te mostrar, pelo menos no meu ponto de vista, qual é a diferença entre um e outro, em quais casos é indicado uma hardware wallet, um modelo ou outro modelo. Eu vou fazer o comparativo aqui de 6 hardware wallets e vou usar 5 critérios para dizer aqui a minha opinião e por que eu indico uma ou outro tipo. Então vamos lá, primeiro eu vou te falar aqui quais são os critérios que eu vou utilizar, tá? Primeiro de todos, o mais importante é a segurança. Cada uma das hardware wallets eu vou te falar sobre o dispositivo de segurança que ela tem e se ela é segura ou se ela tem vulnerabilidade. Depois eu vou te falar sobre a facilidade de utilizar aquele dispositivo. Depois eu vou te falar sobre a agilidade para quem utiliza DeFi. Depois eu vou te falar sobre o número de blockchains. Esses aqui são interligados, tá? Todos esses critérios aqui são interligados. Eu vou te mostrar quando a gente for entrar em cada um deles. Eu vou te falar onde se conecta ou não. E por último, eu vou te falar sobre a necessidade da utilização de um software. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos começar aqui pela SafePol. Essa daqui. Essa aqui é a caixa da SafePol, né? A SafePol é uma hardware wallet muito bonita. Ela tem o tamanho ali de um cartão de crédito e ela precisa do celular para se comunicar e fazer as autorizações de transação. Então vamos lá, primeiro critério aqui, segurança. Eu vou te mostrar aqui no site deles. Eles garantem que as suas palavras-chave ficam sempre offline e é claro, porque esse é um dispositivo que não tem Bluetooth, não tem conexão por Wi-Fi, ele não se conecta na internet de nenhuma forma, nem mesmo USB ele tem. Então, nessa imagem aqui você percebe como funciona. Ele tem um visor onde ele gera um QR Code e com o seu celular você lê aquele QR Code para liberar uma transação. Então, na verdade, esse QR Code aqui é a chave privada. Você não deve mostrar isso para ninguém, mas você vai, com o celular, fazer a leitura ali, e aí sim você está introduzindo a sua chave privada, autorizando alguma transação, tá? Então, ele é um dispositivo muito seguro, ele passa aqui no nosso critério em nível de segurança, passa com folga. O segundo critério que a gente vai avaliar aqui é a facilidade da utilização. E é justamente nesse ponto aqui que eu vou dizer que a nota aqui é mais ou menos, tá? Eu vou dar 3 notas, tá? Se passa, se não passa, ou se ele atende mais ou menos ali cada um desses critérios, tá? E eu digo aqui para esse dispositivo, na questão da agilidade, eu coloco ali como mais ou menos. Por quê? Porque você vai precisar de 2 dispositivos, né? Você vai precisar tanto da sua carteira quanto do celular e vai fazer as transações apenas utilizando ali o celular, né? Você não vai conseguir utilizar o computador para isso. Algumas vezes você vai ter algumas restrições, você vai ter algumas dificuldades, se você for trabalhar com DeFi, por exemplo, algum dos protocolos não vai permitir que você utilize o celular, você vai precisar do computador, vai precisar da MetaMask, ele não vai utilizar a MetaMask. Então, nesse quesito aqui, ele é mais ou menos, tá? Ele vai atender alguns tipos de usuários, mas não vai atender bem todos os tipos. Então, por exemplo, eu não recomendo essa carteira aqui para quem quer utilizar DeFi. Eu recomendo para quem quer simplesmente guardar moedas, utilizar no dia a dia, fazer pagamento utilizando criptomoedas. Aí, nesse caso aqui, é uma carteira muito boa. Vamos aqui passar para o próximo critério, é a agilidade para DeFi, e já nesse ponto eu já disse que não passa, né? Então já vamos adiantar para o próximo, que é o número de blockchain. E aqui eu vou descer um pouco a tela, a gente vai ver aqui, ó, suporta 33 blockchain e praticamente todas as criptomoedas, tá? Eu vou fazer aqui uma adendo, eu vou explicar um pouco sobre isso. É comum a pessoa, quando ela vai procurar uma hardware wallet, ela quer saber quais moedas, quais criptos que eu posso colocar naquela hardware wallet.
Então, o primeiro ponto aqui é que a sua cripto não fica na hardware wallet. A sua cripto fica na blockchain e a hardware wallet ela armazena as suas chaves privadas. E aí, a partir dessas chaves privadas, você consegue fazer as suas transações. O segundo ponto é que cada criptomoeda ela é desenhada, ela é codificada ali para trabalhar em uma blockchain. Então, quando você fala em hardware wallet, muito mais você deveria estar preocupado com as blockchains que ela se conecta do que com as próprias criptos, tá? Porque se aquela hardware wallet funciona para uma determinada blockchain, ele vai aceitar todas as criptomoedas que são desenvolvidas para aquela blockchain, tá bom? Então, por exemplo, na rede Ethereum, nós temos uma pancada de criptomoedas. Todas elas vão poder ser utilizadas através da SafePol. Aqui a gente tem até uma lista completa. Eu vou correr um pouco essa lista para baixo e você vai perceber que é muita coisa. Olha lá. Todos esses aqui servem para comprar, enviar e receber ou fazer swap. Olha lá. Então no Bitcoin ele consegue fazer isso dentro do seu dispositivo. Ethereum, BEP20, né, que é a rede BSC, Binance, Ripple, Cardano. Olha só, Cardano ele não consegue fazer swap, mas ele consegue comprar, enviar e receber. Solana, ele consegue fazer tudo isso, Dogecoin, Polkadot e por aí vai. São várias redes. E para cada uma dessas redes, ele tem um número bem grande de criptomoedas. Beleza? Então, para esse critério aqui, o critério de número de blockchain, essa carteira aqui está ótima. O quinto critério que eu vou utilizar aqui para comparação é a utilização do dispositivo sem a necessidade do software, né? Daqui a pouco eu vou explicar melhor, principalmente quando eu for falar sobre a Trezor, eu vou te explicar o que é esse critério, mas para essa carteira, esse critério não se aplica. Sempre que você vai usar, sempre que você quiser utilizar o seu dispositivo, vai ser o mesmo procedimento. Celular, dispositivo, gerou o QR Code, o celular vai lá e faz a leitura e autoriza. Então, é sempre esse par, tá? Dispositivo mais celular. O software está dentro do dispositivo e vai funcionar para tudo que você precisa. Vamos passar para a próxima, então. Agora a gente vai falar da Trezor One, tá? Trezor One foi a primeira hardware wallet, é uma das mais seguras. Ele tem vários dispositivos de segurança, mas o principal deles é a combinação do software, tá? O Trezor Switch. Quando você conecta o Trezor Switch no seu dispositivo, e aí você vai ter a leitura de um PIN na tela ali do seu dispositivo e você vai introduzir os números correspondentes na tela do Trezor Switch, tá? Então, o dispositivo mais Trezor Switch. Se o seu dispositivo tiver qualquer problema de segurança ali, se ele não tiver a assinatura do fabricante, que é o Satoshi Labs, ele não vai nem ligar. Então, tem vários dispositivos de segurança no dispositivo e também no Trezor Switch para que garanta que você esteja trabalhando com um dispositivo ali seguro, tá? Então, nesse critério aqui, evidentemente que ele passa de sobra. Nunca foi hackeado, por exemplo, uma carteira das milhões que já foram vendidas no mundo, nenhuma delas foi hackeado. Ele tem inclusive um dispositivo de segurança que se você tentar abrir para trabalhar em algum circuito lá dentro, se você tentar abrir, ele tem uma solda ultrassônica ali que se rompe e aí você inutiliza o dispositivo. É um dispositivo com uma segurança muito alta. Segundo critério é a facilidade da utilização. E aqui eu vou separar, tá? Eu vou falar do dispositivo e também vou falar do aplicativo. Ambos são aqui muito intuitivos, muito fácil de usar, tá? As informações estão todas ali na tela. Se você precisar, se você tiver alguma dúvida, lá no site deles, eles têm um campo para você digitar qualquer dúvida que você tem e eles mostram ali algum texto explicando aquilo. Então é uma facilidade muito grande, passa nesse critério aqui com sobra. Já no próximo critério, que é a agilidade para DeFi, aqui eu vou deixar uma ressalva, vou deixar aqui que é mais ou menos. Porque o seu dispositivo ele vai precisar se conectar com as outras redes através de uma carteira de software, tá? Seja MetaMask, seja alguma carteira para a rede Solana, seja alguma carteira para a rede Cardano, você vai precisar fazer essa intercomunicação ali. E aí, nesse ponto aqui, a Trezor não tem
para todos os dispositivos, não tem para todas as carteiras, ele não consegue se conectar muito bem. Então, para DeFi, ele é mais ou menos, atende? Sim, vai passar, você vai conseguir utilizar, mas você vai sofrer um pouco ali. Principalmente também porque quando você for utilizar o seu dispositivo, você necessariamente precisa liberar o PIN através do Trezor Switch. E aí entra uma desvantagem. Imagina que você vai fazer uma viagem, você vai utilizar um computador que não seja o seu. Você levou a sua Trezor. Cara, quando você chegar lá e vai trabalhar com DeFi, você simplesmente instala naquele computador uma MetaMask, conecta o seu dispositivo e nada, você vai ter que instalar também o Trezor Switch para poder liberar o PIN. Então essa aqui é uma desvantagem, você precisa instalar 2 aplicativos e já lá no nosso último critério, que é utilizar sem um software, nesse aqui a Trezor One não passa. Não é possível utilizar a Trezor One sem o Trezor Switch, que é o software, tá? Por questão de segurança, como eu falei no começo aqui da explicação desse dispositivo. O próximo critério é blockchain. Então agora vamos olhar no site do fabricante aqui, vamos ver nessa parte onde ele fala sobre as criptos que suportam ou não. Então nós temos aqui desse lado a Trezor One, e olha lá, aqui estão os tokens, as criptos aqui, e a gente vai ver que algumas não são atendidas aqui, ó. Como por exemplo, Cardano, olha só, Ripple também não, Solana também não, tem algumas que não vão ser atendidas aqui dentro da Trezor, e aí dependendo se você é um usuário de DeFi e quer trabalhar com várias redes, se você é um holder que quer guardar uma grande variedade de criptos para longo prazo, então talvez essa aqui não seja tão boa assim para você, tá? Vai ter alguma indicação para você. Esse é o ponto que você tem que entender desse vídeo, tá? Você tem que entender qual é a sua necessidade para entender qual é o dispositivo que mais se adequa para você. Eu não estou fazendo uma avaliação de aqui sobre qual é o melhor, qual que é o pior, porque mesmo se fosse isso, seria só a minha opinião, né? Então o que eu estou tentando te mostrar aqui é quais são os pontos fortes e os pontos não tão fortes de cada dispositivo para cada um desses critérios. Aí você vai poder definir qual é o dispositivo ideal para você. Vamos passar para a próxima, também da Trezor, que é a Trezor Model T. É a versão mais cara aqui da Trezor, é uma versão mais sofisticada, ela tem a tela colorida, ela é um pouco mais bonito, só que também muito mais cara. Primeiro critério de segurança, é claro que passa, ele tem todos os mesmos dispositivos que a Trezor One de segurança, e em combinação com o Trezor Switch. A diferença é que ele não precisa da Trezor Switch para se conectar. Você consegue trabalhar sem a necessidade desse software. Então isso aqui já é um ponto positivo, tá? As outras diferenças são o tamanho do dispositivo, a tela que é colorido e coisas desse tipo, tá? Facilidade na utilização, também ele passa, vai funcionar muito bem, é muito intuitivo, fácil de utilizar, não tem nenhuma ressalva quanto a isso. Agilidade para DeFi, por conta da questão de não precisar do Trezor Switch, aqui eu já acho que é muito ágil para DeFi, né? Aqui ele passa nesse critério, funciona muito bem, você vai conseguir trabalhar com as suas wallets aqui de software, né, para poder fazer conexão ali, então seja MetaMask, seja alguma para rede Solana, seja alguma para Cardano, você vai conseguir trabalhar. Número de blockchain, vamos lá para o site para dar uma olhada. Aqui ele vai funcionar para muito mais do que, olha lá, ó, eu vou correndo para baixo, você vai perceber que ele vai trabalhar com várias redes. E aí a gente pode fazer uma pesquisa por aqui, eu vou deixar esse link, vou deixar todos os links aqui para você fazer consulta na descrição desse vídeo. Você pode entrar aqui e simplesmente escrever, será que funciona para Solana? Opa, Solana. E aqui, ó, não tem. Ele não tem para Solana, vamos colocar só Sol. Ele não vai funcionar para Solana, ó. O token da Solana que tem aqui é o ERC20, então seria para rede Ethereum, tá? Vamos ver a Cardano. Cardano. Olha lá, Cardano tem na Trezor T, mas não tem na Trezor One. E assim por diante, você pode pesquisar aqui qualquer uma delas, tá? Mas ele já atende, o Trezor T já atende uma quantidade de redes bem interessante. Então, para quem for trabalhar com DeFi, por exemplo, não vai ter
problema. O último critério aqui, a gente já falou, que é a utilização sem o software, e nesse critério ele atende. Então agora vamos passar para essa próxima aqui, Ledger Nano S. Agora a gente vai vir para a Ledger, são 3 modelos da Ledger, e aqui eu acho que as pessoas podem acabar tendo um pouco mais de dúvida, né? Se ela acredita, se ela gosta mais da Ledger, se ela gosta do designer, porque ele parece mais um pendrive, enquanto que a Trezor ele tem um desenho inteiro. Vou deixar aqui os 2 desenhos comparativos para você, tá? Se você define que você quer Ledger, você aí vai ter uma dificuldade que são 3 modelos, né? Ledger Nano S, S Plus e Nano X. Então vamos falar aqui sobre as características de cada um dos 3, começando pela Ledger Nano S. E o primeiro critério é o de segurança. Esse critério vai valer para os 3, tá? Ele tem vários dispositivos de segurança também, uma assinatura criptográfica dentro do dispositivo que foi feito lá na fábrica da Ledger. Quando você conecta e introduz o PIN, ele só vai se comunicar com o Ledger Live, que é o software aqui que te permite fazer as transações e tal. Ele só vai fazer essa comunicação se ele encontrar a criptografia, que é a assinatura da Ledger, dentro do dispositivo. Caso contrário, ele não consegue. Então, você tem a garantia de que está usando um produto genuíno, um produto seguro, com todo o nível de segurança que eles fizeram na fábrica. Também são milhões e milhões de Ledgers já vendidas no mundo e nunca houve nenhum caso bem sucedido de hack. Então, é nível de segurança muito alto, tá? Os 3 vão passar. Critério da facilidade. Também os 3, já vou falar os 3 de uma vez aqui, porque são comuns, tá? Eles são muito fáceis, são muito intuitivos. Quando você começa a utilizar, ele tem 2 botões em cima, com exceção do X, que ele tem os 2 botões aqui na lateral. Tem uma tela que te mostra ali as transações que estão sendo feitas para você confirmar. Quando você utiliza um software, ele também te mostra a informação na tela. É muito fácil de usar, muito intuitivo. Então, as 3 passam nesse critério aqui com sobra. Agora vamos falar sobre DeFi, que é o próximo critério, e nesse aqui a Ledger Nano S fica devendo. Por quê? Quando você trabalha com várias redes, se você quiser trabalhar com DeFi e for um usuário assíduo ali, você vai trabalhar na rede Solana, você vai trabalhar na rede Cardano, vai trabalhar na rede Ethereum, você vai trabalhar em várias redes. E Ledger Nano S tem uma limitação de aplicativos que você vai instalar, tá? Você precisa instalar um aplicativo que vai fazer a conexão ali com um software, uma wallet, né, de uma determinada rede. Então, por exemplo, MetaMask. Para você utilizar a MetaMask, você vai instalar o aplicativo do Ethereum. E aí você vai conseguir trabalhar com todas as redes que tiverem na MetaMask, tá? Avalanche, Ethereum, BSC e assim por diante. Mas se você quiser trabalhar com Solana, aí não funciona a MetaMask, você vai ter que usar uma outra wallet, um outro software, e você vai precisar instalar o dispositivo aqui, o aplicativo da Solana. Mesma coisa para Cardano, mesma coisa para o Bitcoin. Então, cada rede que você quiser utilizar, você vai ter que instalar o aplicativo. Esse dispositivo, Ledger Nano S, ela tem uma limitação de 3 aplicativos por vez. Então, se você é um usuário de DeFi, você vai ter uma desvantagem, porque você vai ter que desinstalar um aplicativo para instalar outro quando exceder o limite dos 3. Você não perde nada, você não vai perder as suas criptos, mas tem essa desvantagem. Você desinstala um, instala outro. Aí depois você tem que desinstalar outro e instalar um. E assim vai, né? Então, se você quer trabalhar pesado com DeFi, Ledger Nano S não é a melhor solução para você. Assim como o Trezor One também não é a melhor solução, tá? Número de blockchain. Vamos lá para a tela, porque esse aqui é o próximo critério. E esse aqui vai ser comum para todos os 3 modelos aqui, tá? Olha lá, a gente tem uma quantidade bem grande aqui. Se você descer um pouco mais, você vai ver aqui a quantidade de páginas que ele fala sobre blockchains que são suportadas dentro do dispositivo. Seria mais fácil a gente procurar por aqui. Vamos ver, ADA, olha lá, Cardano. Você pode comprar, não pode fazer swap, mas pode receber, enviar, pode fazer staking aqui diretamente. Isso aqui falando do Ledger Live, né? Mas no dispositivo você vai poder conectar com a carteira
de software da ADA, da Cardano. Então vamos ver Solana, olha lá. Solana também tem. Vamos ver Bitcoin. Bitcoin também tem. Então ele funciona para um número gigante. Praticamente todas, tá? Todas as redes e também todas as criptos. Então nesse quesito aqui, as três vão passar de sobra. Então agora vamos falar sobre as diferenças delas, né? Vamos passar pro S Plus e vamos falar aqui sobre as principais diferenças que ela tem e no critério que ela vai diferenciar das outras ledgers, tá? Então, basicamente a diferença entre a Ledger Nano S e a S Plus é a tela da S Plus é maior do que a S, é o dobro de tamanho. A S Plus não tem limitação, ou melhor, a limitação é muito grande, né? São 100 aplicativos que você pode instalar por vez. É mais do que a quantidade de blockchain que tem hoje. Então você pode instalar todas as blockchains, vai funcionar muito bem para DeFi e vai eliminar essa questão de você ter que instalar e desinstalar aplicativo. Então, na minha concepção, já vou dar direto aqui o meu veredito, tá? Para usuários de DeFi, eu entendo que esse aqui é o melhor aplicativo, é o melhor dispositivo possível, tá? Melhor do que o Trezor, melhor até do que o Trezor T e melhor do que a Nano S. Por conta disso, porque você vai instalar todos os aplicativos, vai conseguir utilizar o dispositivo aqui sem a necessidade do software, né? Você não precisa lá do Ledger Live. Você conecta no seu computador, digita o PIN que você configurou e já pode utilizar. Então, num caso de uma viagem, e você for utilizar um computador que não seja o seu, basta você instalar a MetaMask, importar ali as contas que você tem dentro da sua Ledger e já consegue utilizar de uma maneira muito fácil, tá? Então, também não precisando ficar instalando e desinstalando aplicativo. Então, esse daqui é o melhor dispositivo para quem utiliza com DeFi. Passando aqui para o próximo modelo e falando sobre as diferenças que ele tem, tá? Ledger Nano X. A diferença básica dele, vamos falar, diferença para o S Plus, tá? É a questão de ter Bluetooth para você se conectar com o seu celular, tá? Os outros modelos você também pode conectar no celular, tanto o S quanto o S Plus, via cabo, tá? Eu vou deixar inclusive um link na descrição desse vídeo aqui para você ver um vídeo onde eu mostro como fazer essa conexão via cabo. Mas a Ledger Nano X, então, a diferença dela básica para o S Plus é a conexão do seu celular via Bluetooth. Ele é um pouco maior o dispositivo, apesar de ter o mesmo tamanho de tela do que o S Plus, e ele tem um design um pouco mais bonito, um pouco mais elegante, um acabamento muito superior. Então as diferenças estão muito mais nesse ponto do que na parte prática ali da utilização do dispositivo. Então agora eu vou pôr aqui na tela um quadro com o resultado aqui de todas essas avaliações que eu fiz. Então você já está vendo aí, perceba que todos passam na segurança, na facilidade a SafePol deixa um pouco a desejar. Questão para DeFi, SafePol não é indicado. Já Trezor One e Nano S, eles são indicados, mas com aquela dificuldade que eu apresentei aqui, né? As demais funcionam muito bem. Número de blockchain, os únicos pontos aqui fica para Trezor One e Trezor T, porque eles não se conectam com ADA Cardano, por exemplo, não se conectam com Solana, então é um ponto ou outro, tá? Na utilização sem o software, todos passam com a exceção do Trezor One, porque isso daqui, em algumas situações, quando você for viajar, por exemplo, ou quando seu computador, ou quando você vai utilizar um computador que não seja o seu, você vai precisar instalar dois softwares, né? Tanto o Trezor Switch quanto a MetaMask, por exemplo, e isso daqui é um ponto a mais, né? Enquanto que as outras não precisam. Então, por conta disso, eu também digo que não dá, né? Não dá para trabalhar sem o software. Então agora, vamos lá, as minhas indicações. Se você é um cara que quer muito trabalhar com DeFi, quer trabalhar com várias blockchains diferentes, eu te indico usar Ledger S Plus. É o preço intermediário entre o S e o Nano X, e ele vai te atender com uma facilidade muito grande, vai compensar muito para você. Se você for um cara que estiver buscando apenas hold de Bitcoin, o hold de uma única moeda, aí eu te diria para você ir nas versões mais baratas, que são SafePol ou Ledger Nano S.
com uma vantagem aqui para a Ledger Nano S na questão da segurança, muito mais na sua segurança, né, em como que você vai guardar esse dispositivo, na utilização dele, que você não precisa do celular junto. Então, tem uma pequena vantagem ali para a Ledger Nano S na forma como ele funciona, mas ambos aqui vão servir muito bem, tá? Então, se você quer apenas fazer hold, eu te indico a hardware wallet mais barata, tá bom? Ledger Nano S ou SafePol. Agora, se você quiser tanto a parte de DeFi, NFT, hold, e mesmo assim você quer usar um dispositivo mais elegante, um dispositivo mais bem acabado, o top de linha mesmo, então aí você tem duas opções muito boas, que são Ledger Nano X ou a Trezor T, tá? As duas vão ser muito boas aí para esse sentido. Todas essas aqui, todas essas hardware wallets, você encontra no site da Guard Crypto. Eu vou mostrar aqui um pouco o site para você. Inclusive, você ganha de presente aqui para a compra de qualquer um desses dispositivos um curso operacional inteiramente grátis, onde você vai tirar dúvida, onde você vai entender os detalhes de segurança ali de como utilizar, de como não dar brecha ali para que você erre, né? Na verdade, o ponto de segurança que tem falha, que é possível de falha na utilização da hardware wallet, ele está exatamente no operador. O operacional, a forma como ele organiza ali, como ele se defende de qualquer tipo de ataque. Então, com esse curso, você vai tapar qualquer vulnerabilidade que você tenha. Se depois desse vídeo ainda você ficou com dúvidas sobre qual é a hardware wallet ideal para você, aqui eu vou deixar, tanto aqui no próprio site da Guard Crypto tem um botão de WhatsApp, mas eu também vou deixar esse número aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar em contato, que alguém da equipe vai falar com você, vai entender qual que é a sua utilização, qual é a sua demanda ali por criptomoedas, pela segurança, por hardware wallet, e vai te indicar um dispositivo que seja o mais adequado para você. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A gente se vê por aí. Valeu, um abraço, tchau!